Bom dia, turminha! Hoje, sexta-feira, chegou o final de semana. E esse final de semana, hoje, dia 20, é comemorado em todo o mundo o Dia da Consciência Negra. Por que somente um dia para se comemorar essa consciência negra? Não precisamos somente de um dia, né? Precisamos ter a nossa consciência limpa. Isso, na verdade, né? Para poder respeitar o nosso semelhante, o nosso coleguinha, mesmo se ele for branco, se ele for preto, se ele for pardo, nós temos que respeitar a diferença, né? As diferenças. Então, se o meu colega é mais escuro que eu, é a cor dele, foi Deus que fez. Então, Deus fez cada um a sua cor e nós devemos respeitar, né? Porque foi vontade de Deus. E para Deus, como diz aquela música, você é especial. Nós somos especiais, então não precisamos somente de um dia para ter essa consciência com esse rótulo, né? O Dia da Consciência Negra. Então, nós precisamos ter a nossa consciência limpa e o coração também, para poder a gente ter respeito pelas outras pessoas. Tá bom? Então, hoje, dia 20, vamos escrever aqui. Já estamos chegando no final do mês e vamos para a nossa aulinha de ensino religioso. Ensino religioso, ele vem com a nossa história de nascimento de Jesus. Eu peguei essa Bíblia, a Bíblia da criança, para crianças, na verdade. É a Bíblia da Bibi. E aqui a nossa história começa com o anjo que apareceu para Maria. Está escrito lá na Bíblia em Lucas 1, do versículo 26 até o 38. Maria era uma jovem que morava na Galileia. Ela era noiva de José, um carpinteiro. Deus sabia que eles eram pessoas especiais e por isso foram escolhidos para uma missão muito importante. Certo dia, um anjo chamado Gabriel apareceu para Maria e ela ficou muito assustada com aquela aparição. O anjo, porém, disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Ele me mandou para lhe falar sobre a sua missão. Você ficará grávida de um menino, o Filho de Deus, e dará a ele o nome de Jesus. Mas como isso será possível se ainda não sou casada?" perguntou a jovem. "O Espírito Santo descerá sobre você", respondeu o anjo. Maria ficou bastante surpresa, mas contente com a missão que Deus havia lhe confiado. "Sou sua serva, Deus, que se faça em mim de acordo com a sua vontade." O anjo Gabriel foi embora com a certeza de que Maria seria a mãe do Filho de Deus. Mas ficou aquela duvidazinha, né? Maria ainda não era casada com José, mas ela recebeu a visita do anjo e ficou crendo, né? Aqui, José aceita a missão. Mateus, está escrito em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o 25. Depois que o anjo Gabriel visitou Maria e contou-lhe sobre a vinda do Filho de Deus, ele logo foi explicar a José que Maria estava grávida do Salvador do mundo. Olha aqui, já o anjo com José. José e Maria estavam noivos. Ele ficou receoso e pensou em não se casar com Maria, pois o filho que ela estava esperando não era dele. Olha só! Deus então enviou um anjo para falar com o carpinteiro. Certa noite, enquanto José dormia, o
o anjo apareceu para ele em sonho e contou-lhe que o bebê de Maria era o Filho de Deus. O anjo pediu também que, que, o, que o gentil homem, que ele era muito gentil, né? Se casasse com a jovem Maria e desse ao bebê o nome de Jesus. E assim, ele seria o Salvador do mundo. Depois disso, José ficou atordoado, mas depois ele, poxa, estou honrado em saber que vou ser o pai do Filho de Deus. E casou-se com Maria. Quando o bebê nasceu, ele lhe deu o nome de Jesus, assim como o anjo lhe tinha ordenado. Então José aceitou, né? E sabe o que aconteceu? Eles tiveram que se alistar na outra cidade. O governador da cidade onde eles moravam pediu que todos fossem se alistar. E eles partiram para Belém. Está escrito em Lucas 2, do versículo 5, do primeiro versículo até o 5. Na época em que Maria estava grávida de Jesus, ela e José moravam em Nazaré. Mas tiveram que fazer uma longa viagem para Belém. Isso porque o imperador romano César Augusto dominava a região em que Maria e José moravam e decretou que todos os habitantes deveriam registrar-se em sua cidade de origem. José, que havia nascido em Belém, então teve que partir em viagem com a sua família. Maria já estava em estado avançado de gravidez, com barrigão, né? Mas acompanhou seu marido, pois ela também deveria se registrar em Belém. E caminharam longos dias e longas noites. E assim veio o nascimento do Salvador, que está escrito em Lucas, capítulo 2, do versículo 6 ao 7. E diz assim: E estando Maria em Belém, não acharam onde passar a noite, porque as hospedarias, os hotéis estavam todos lotados. E foram acolhidos no estábulo de uma hospedaria. Era o único lugar que tinha. Ela cansada, não conseguia mais ficar em pé, nem sentada no seu burrinho. E eles resolveram passar a noite em um estábulo, né? Bateram lá e posso descansar? E a dona da hospedaria disse: nós só temos os estábulos. E lá viviam os animais. E José foi, aconchegou lá as palhinhas e Maria se deitou. E foram acolhidos no estábulo de uma hospedaria junto aos animais. Eles se acomodaram. Naquela noite, Maria deu à luz ao menino Jesus. Ela enrolou seu bebê em panos e colocou em uma manjedoura e um recipiente onde colocava a comida dos animais. Assim, cercado de simplicidade e muito carinho, o menino Jesus veio ao mundo. E sabe o que aconteceu? Olha só, Jesus nasceu num berço bem humilde. Eles fizeram uma manjedoura de palhas, né? Onde os animais ficavam, e ele aconchegou o seu filho. E com isso, os magos do Oriente o seguiram. Lá em Mateus capítulo 2, diz assim, olha aqui os magos, ó. Certo dia, alguns magos do Oriente notaram que no céu havia uma estrela diferente e o seguiram. Eles sabiam que naquela estrela anunciava o nascimento do Rei dos Reis e chegaram até a estrebaria. E também com os magos, e eles levaram presentes, né?
levaram para o presentes para o Salvador. E isso aconteceu, os magos contaram ao rei Herodes que tinham que adorar o menino Jesus, o rei dos reis, e levar para ele presente, ouro, incenso e mirra. E partiram atrás da estrela para ver o menino Jesus. E assim deu o nascimento de Jesus em uma humilde manjedoura. Aqui fica a nossa historinha. E lá no nosso plano de estudo tem uma atividade para vocês. Tá bom, gente? Tchauzinho, bom final de semana e leiam a Bíblia, tá bom? Beijos!